Oi pessoal, dando continuidade ao nosso projeto para a elaboração de casos para ensino, veremos o que é um caso para ensino. Meu nome é Felipe Pereira e sou um dos coordenadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Redes Sociais. Bom, nossa agenda de hoje basicamente será caso para ensino, tipos de casos para ensino e exemplo de casos para ensino. A ideia é que nesse encontro nós possamos ter uma ideia bem concreta do que é um caso para ensino, para que posteriormente, quando nós formos construir os nossos, isso fique mais fácil. Então, inicialmente, o que seria um caso para ensino? Antes de tudo, tem que ficar muito claro que o caso para ensino é uma ferramenta didática para aplicação em sala de aula. Então, basicamente, é uma espécie de documento científico, como se fosse um artigo, que o professor vai usar em sala de aula para que os alunos façam discussões sobre determinados temas. Um caso ele ilustra situações reais a serem analisadas pelos discentes. Então, basicamente, no caso, a gente vai ter uma história real de uma organização que teve algum problema ou passou por alguma situação, e aí essa situação vai ser discutida em sala de aula pelos alunos, à luz, normalmente, de alguma teoria. Então, é muito comum que o professor dê um determinado conteúdo, em seguida, para fixar esse conteúdo, ele aplica um caso para ensino, que é uma espécie de exercício em que os alunos vão discutir o caso à luz da teoria que foi vista. Importante ressaltar que o caso tem que ser algo relevante, e aí relevante pode ser alguma coisa tanto positiva como negativa. Então, uma organização fez uma ação em mídias sociais, usando Twitter e Facebook, por exemplo, e essa ação deu muito certo. Então, isso aí pode ser um caso para ensino, desde que tenha sido realmente uma coisa bem diferenciada. Ou, por outro lado, a organização fez uma ação, essa ação ela deu errado, ela foi um fracasso por algum motivo, e aí também vale a pena discutir essa situação em sala de aula, também é relevante, mesmo tendo sido algo negativo. Bom, tipicamente, o caso para ensino vai ter duas grandes partes. Uma parte que ela é fornecida aos discentes, que basicamente conta a história do caso, e uma parte que ela é voltada para os docentes, para o professor que vai aplicar o caso, em que nós teremos resumo do caso, quais os objetivos dele, de onde vieram os dados para a elaboração do caso para ensino, algumas perguntas e orientações para a aplicação do caso em sala de aula, e, por fim, teorias e referências sugeridas para análise. Então, basicamente, a estrutura do caso é essa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que verificar quando for ver o caso em si é o seguinte: é o tipo de caso. Trouxe aqui para a gente discutir rapidamente 4 tipos de casos para ensino, e isso aí vai ficar bem claro no exemplo que eu vou mostrar posteriormente. Então, pode ter aqui o que eu chamei de caso completo, caso solução, caso problema e caso situação. O que seria isso? Um caso completo é um caso em que o autor vai trazer a situação que a organização está passando, um problema, a solução que a organização deu para esse problema e os resultados que ocorreram. Então aqui está a situação completa, desde o cenário original até os resultados que ocorreram com a implementação de alguma solução. Qual a ideia desse caso aqui? A ideia é que os discentes façam análise desse caso completo, incluindo situação, problema, solução e resultados, identifique pontos positivos e negativos da solução abordada e soluções alternativas que poderiam ser melhores do que a solução, por exemplo, que poderiam complementá-la. Então aqui a gente tem a situação inteira e os discentes vão apenas analisar o que é que foi exposto e, ocasionalmente, definir uma solução alternativa. No caso de solução, os resultados não são expostos. Então, nós teremos a situação, o problema e a solução desse caso, e os discentes vão analisar o caso, possíveis soluções, identificar vantagens e desvantagens de cada uma e possíveis resultados. Então, a diferença desse primeiro modelo para o segundo é que no primeiro a gente tem os resultados que ocorreram, no segundo a gente não tem os resultados. Os resultados têm que ser analisados pelos discentes. Terceiro tipo de caso, nós temos apenas a situação e o problema. E aí os discentes eles vão analisar a situação e o problema, vão propor soluções e identificar possíveis resultados. E por fim, a gente tem um quarto tipo de caso, em que é exposto apenas a situação, e aí nesse caso os discentes vão ter que identificar qual é o problema que está subjacente à situação que foi exposta, vão propor soluções e identificar possíveis resultados. Então é um tipo de caso que, por exemplo, vai exigir um grau de abstração maior, um grau de análise maior por parte dos discentes. Para ilustrar bem esses 4 tipos, eu montei um mini caso fictício, tá? Não é um caso real,
E aí vai ficar bem claro para a gente essas 4 abordagens. Então vamos supor que o caso da gente seja o seguinte. Era uma vez uma pousada ABC, ficava localizado na praia de Porto de Galinhas, Pernambuco. Era um estabelecimento de pequeno porte, com 15 acomodações, gerenciado por um casal de professores aposentados, João e Maria. Apesar de seu empreendimento bastante diferenciado e de altíssima qualidade, a taxa de ocupação era muito baixa e era comum os empresários precisarem investir recursos de sua aposentadoria para conseguir pagar o salário dos 3 funcionários da pousada. Então, se o caso fosse isso aqui, naturalmente isso aqui é um micro caso, vamos dizer assim, um caso na prática ele vai ter, nessa parte da história, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Tá? Mas se o teor dele fosse basicamente isso, nós temos o quê? Basicamente uma situação. E aí os discentes teriam que analisar qual o problema que está acontecendo com a pousada, quais as possíveis soluções e, ocasionalmente, quais os possíveis resultados de cada uma. Tá? Então aqui eu posso ter como problema, por exemplo, falta de comunicação. E aí optar por trabalhar em mídias sociais. Posso ter como problema também o posicionamento da pousada diante do mercado. Tá? Então teriam vários problemas, os discentes teriam que identificar qual é o problema, foco aqui, propor soluções e analisar as soluções diante de vantagens e desvantagens, possíveis resultados de cada uma delas. Tá? Então esse primeiro caso é a solução, que é o cenário que vai exigir um maior grau de abstração dos discentes e que a história ela é contada apenas num cenário. Se a gente tivesse um caso um pouquinho mais completo do que esse, passaríamos a ter um caso-problema. Vamos supor um caso em que aquele cenário anterior ele é exposto e, além disso, o caso continua. Por exemplo, o autor dizendo que, analisando o cenário atual, o casal descobriu que era necessário aumentar a divulgação do empreendimento e optou por usar mídias sociais. Então, nota que na história que está sendo contada para os alunos, ele conta da pousada, do tamanho, do casal de aposentados, fala da diferenciação do empreendimento de alta qualidade e fala desse problema de recursos que o caso anterior também mostrava. Só que além das informações iniciais, a gente está agregando um trecho novo na história de que o casal descobriu que era necessário aumentar a comunicação e optou por usar mídias sociais. Nota que agora, além da situação, nós temos o problema. E aí cabe aos discentes estudar, caso o caso fosse esse, quais as possíveis soluções para esse problema que já foi definido e quais os possíveis resultados de cada uma. Então nota que nesse momento não é exigido mais do discente que ele descubra o problema já foi posto. Cabe ao discente agora propor soluções e analisá-las. Uma terceira possibilidade é que, além da situação e desse problema, o caso também trouxesse uma solução, que nesse exemplo que eu criei fictício, foi adicionado o seguinte ao caso. Como eles, o casal de aposentados, que eram donos da pousada, não tinham muita familiaridade com a internet, passaram a responsabilidade para José, seu filho de 16 anos. O rapaz optou por criar perfis no Twitter, Facebook, Instagram, SlideShare, YouTube e Pinterest, para que a empresa estivesse presente em diferentes plataformas e pudesse ter contato com o maior número de clientes possível. E aí, basicamente, eu já estou dando a situação, o problema e a solução prática que foi tomada pelos empresários. E aí, nesse momento, os alunos, os discentes, que estão analisando o caso da sala de aula, teriam que definir quais os pontos fortes e fracos dessa decisão e quais os possíveis resultados. Uma quarta possibilidade seria apresentar a história completa, com cenário, problema, solução e resultados reais que ocorreram. E aí eu criei, novamente fictício, a seguinte situação. Os 3 primeiros blocos são idênticos ao caso anterior, mas adicionei o seguinte. José iniciou suas ações e os problemas começaram a surgir. Vários dos perfis não eram atualizados com frequência, o que gerava frustração por parte dos internautas. O Twitter, Instagram e Pinterest eram atualizados 2 ou 3 vezes por mês, e quem os via nessa situação não tinha interesse em segui-los. No SlideShare, foi postada uma apresentação do empreendimento, com fotos amadoras e erros de português, que foram notados e criticados por alguns internautas nos comentários. O mesmo ocorreu com o vídeo no YouTube, bastante criticado por erros em textos, má qualidade do áudio
e pela imagem trêmula. No Facebook, o rapaz criou um perfil para a pousada e começou a adicionar possíveis clientes como amigos, recebendo várias críticas públicas na rede social. Antônio, um advogado que foi adicionado, reclamou da postura em seu mural. José não gostou e xingou Antônio e sua família, que juntou-se à discussão pública com alguns amigos. Após 2 dias, os comentários no post cessaram e a situação se acalmou. João e Maria, bastante preocupados com toda a situação, resolveram apagar todos os perfis criados. Então nota que, caso a história que fosse entregue para os discentes tenha sido essa, ela foi entregue com a situação, o problema, a solução e resultados dessa solução. E naturalmente os discentes teriam que analisar esses resultados e definir o que poderia ter sido feito de diferente. Nesse caso particular, foram apontados vários problemas, já há vários indícios aqui de que os perfis não eram atualizados com muita frequência, foi feito tudo de forma muito amadora, tanto no SlideShare como no YouTube, como no Facebook, e a própria postura de José, que xingou Antônio publicamente no Facebook, que era advogado, inclusive, poderia ter gerado um problema judicial para a pousada. E aí cabe aos discentes analisarem esses resultados e propor sugestões de melhoria ou alternativas, ou basicamente proporção de melhorias para esse cenário, alternativas que deveriam ter sido feitas anteriormente. Bom, para finalizar essa videoaula de hoje, vamos ver um exemplo de um caso completo, que é um caso da área de administração, da área de marketing, que está na RAC, que é a revista de administração contemporânea da Ampare. O caso é o caso da sandália Scanner, que foi elaborado por Fernanda Borelli, Marcos Remais e Pedro Costa Dias. Tá? O caso está disponível publicamente lá no site da RAC, o endereço está aqui no topo. Bom, então vamos analisar um pouco de detalhe aqui o caso. O caso tem uma capa. Em seguida, a gente passa para a introdução do caso. E aí a gente já nota aqui o início da história sendo contada. Essa parte seria a parte que seria divulgada para os discentes. Então, aqui nós temos completamente ali a conversa dos seus colegas de MBA, Roberto olhava fixamente a chuva que batia forte contra a janela do restaurante da universidade. Então nota que tem um estilo de redação bem leve, ou socialmente uma história, um conto, ou uma coisa desse tipo. A ideia é que isso aqui realmente seja bastante agradável para os discentes. Então, após a introdução, o caso traz a história da empresa, como é que a fábrica de sandálias Scanner surgiu, quando as primeiras começaram a ser vendidas, comunicação e etc. Após esse histórico, o caso apresenta o mercado de sandálias no Brasil, fala aqui de várias marcas, Alpargatas, Grendene, Havaianas do Pé, Ipanema, Raider, Melissa, etc. Em seguida, fala do surgimento da área de marketing e vendas, lá na Kenner. Aborda o mix de marketing da empresa, tá? E aí os 4 P's, o produto, o preço, a praça ou distribuição e a promoção ou comunicação. Gostaria de ressaltar aqui que todas as informações que estão expostas são informações reais da empresa que foram coletadas a partir de entrevistas com os membros dessa empresa, dessa organização. Voltando para o caso aborda também os consumidores da sandália Kenner, faz análise dos consumidores, perfil deles. E aí o caso chega ao fim com um cenário em que Roberta sabia que todos os demais gerentes participantes da reunião tinham predileção por um público específico, e assim ela precisava fundamentar bem a argumentação de suas escolhas se quiser sair da reunião com a definição. Então aqui nesse momento a gente chega ao problema de que nós não analisamos o caso em detalhe agora, mas que seria basicamente a definição do público que Roberta gostaria de atingir. Tá? E aí essa parte é a parte que é entregue para os discentes. Além dessa parte, o caso para ensino também vai ter, tem aqui alguns anexos, e vai ter também a parte do professor, que são as notas de ensino. As notas de ensino, nós abordamos o resumo do caso. Nesse caso aqui tem um resumo, palavras-chave e um abstract. E keywords, são um resumo de palavras-chave em inglês. Os objetivos educacionais desse caso. Então esse caso aqui em particular, ele pode ser utilizado com aluno de graduação e pós,
Disciplinas introdutórias de marketing. O objetivo é fazer com que os estudantes vivenciem decisões relacionadas à segmentação e escolha do mercado-alvo. Então, a ideia é que ele seja utilizado em sala de aula nesse cenário, um disciplina de marketing, por exemplo, e para analisar especificamente segmentação e escolha do mercado. O caso permite explorar a importância desses dois conceitos como fundamento para a definição do posicionamento da empresa e, consequentemente, nas decisões do composto de marketing, os famosos 4Ps. Fala também da fonte de obtenção dos dados, como os dados foram obtidos para a elaboração do caso. E, posteriormente, traz 5 questões para a discussão. Que problemas a empresa enfrentava no início do caso e qual o desafio? Por que segmentar o mercado? Que variáveis podem ser utilizadas na segmentação? Que critérios podem ser usados para a escolha dos mercados-alvo? Se os alunos consideram o composto de marketing da Kender adequado para atender os consumidores de classes mais baixas e mais altas? E, por fim, no lugar de Roberta, qual mercado-alvo era recomendado para o diretor e para o gerente da reunião da diretoria? Por que e como os alunos definiriam esse posicionamento da empresa? Bom, essas questões seriam questões que seriam entregues para os discentes em sala, e a ideia é que eles fossem analisados diante do referencial teórico e já uma breve revisão teórica aqui no próprio caso. Tá? Então fala de vários autores, fala das variáveis analisadas, fala de segmentação de mercado, fala do mercado-alvo. Em seguida, o caso traz procedimentos para análise do caso e dinâmica da discussão em plenário. Então aqui são orientações para que o professor analise o caso em sala de aula. Então fala passo a passo o que ele deveria fazer, em que momento cada uma das perguntas deveria ser definida, deveria ser abordada em sala. Mais autores, nova pergunta, mais autores. E aí a ideia é que isso aqui seja lido pelos discentes para que eles consigam aplicar o caso com a maior propriedade em sala de aula. Para finalizar, o caso traz as referências que foram utilizadas, referências bibliográficas ou da internet. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço a vocês por terem chegado aqui até o final.